Paz do Senhor, missionária. Paz, Senhor, querido. Me vê, me ouve? Ouço muito bem, vejo muito bem. O nosso pastor Tarsis não conseguiu conduzir esse culto live, né, porque ele está no interior e é muito ruim o canal de internet, mas estamos aqui para cumprir essa missão. Aí a irmã esteja à vontade para falar sobre esse projeto lindo, estava dando uma estudada nesse projeto, né, e trazer uma palavra abençoada para o povo de Deus. Amém, amém. Que bom que você já pesquisou, né? Já leu. Eu falo aqui de Maracanã, interior do estado do Pará. Estamos distantes 160 quilômetros de Belém. E aqui em Maracanã nós temos a única escola feminina de missões do Brasil. E começamos, né, de um ano para cá, começamos a escola masculina. Nós treinamos moças e agora treinamos rapazes para alcançarem os mais pobres e menos alcançados das regiões norte e nordeste do Brasil. Embora já tenhamos, há 12 meses atrás, inaugurado a nossa primeira base fora do Brasil, ali no norte da selva boliviana, mas sempre com ribeirinhos, né? Nós temos quem já me ouviu pregando ou já assistiu outras lives sabe que eu sempre estou falando dos menos alcançados do Brasil. Eu sempre estou falando daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas será possível realmente que no mundo globalizado, né, as pessoas não tenham conhecimento do Evangelho? Será que tem alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Gente, a gente pensa no mundo globalizado como um mundo em que todo mundo está conectado, não é? Em que todo mundo tem televisão, em que todo mundo tem uma igreja à disposição. Só que isso pode ser uma realidade para você, mas não é uma realidade para todo mundo. E quando a gente vem aqui para o Brasil, nós temos os segmentos menos alcançados, que nós defendemos, que são, por exemplo, os ribeirinhos. Nós temos 10 mil comunidades ribeirinhas na bacia amazônica, onde o evangelho nunca foi pregado. Quer dizer, nunca nenhum missionário esteve. Essas comunidades são justamente as de pequeno e médio porte. Mas na sua maioria são as de pequeno porte. Não tem energia elétrica. Logo, não tem televisão. Logo, não tem celular. Não tem o acesso de nenhuma operadora. Agora raciocina aí comigo. Nós somos moradores dessa comunidade ribeirinha. Nós não temos TV, nós não temos celular, não existe uma igreja na nossa comunidade, nenhum missionário veio nos falar acerca do Evangelho. Qual é a possibilidade que eu tenho de conhecer a Cristo? Nenhuma. Ele não está disponível para o meu povo. Então, para quem não sabe o que são os ribeirinhos, irmãos, são justamente aquelas comunidades que são formadas nas beiras dos rios amazônicos. As casas geralmente são palafitas, ou seja, são casas de madeira na beira do rio, muitas delas já dentro d'água, né, com a base dentro d'água. E elas vão se desenvolvendo ali, por exemplo, nós temos aqui o patriarca da comunidade, seus filhos vão casando e vão fazendo as casas aqui perto da casa do patriarca, perto da casa do pai. Então nós temos uma comunidade com 10, 12, 15, 20 casas. Aí os netos também vão casando e vão fazendo novas casinhas e assim vai nascendo aquela comunidade. São pessoas que geralmente vivem da caça e da pesca, fazem a própria farinha, né? Plantam a roça, fazem a farinha, mas não tem estabilidade econômica, ou seja,
são comunidades assim carentes economicamente, porque não existe esse desenvolvimento financeiro que dê a essa família a condição de se estruturar, né? Aí o que nós temos? Nós temos 10 mil comunidades dessa e nós temos uma igreja capaz de alcançar. A nossa igreja pode alcançar. Só que a nossa igreja não está alcançando. Por quê? Porque é uma missão cara, no sentido de que eu preciso preparar o missionário para enviar. Eu não posso pegar um obreiro preguiçoso, eu não posso pegar um obreiro que não gosta de estudar, que não gosta de ler, que não gosta de trabalhar, e simplesmente enviá-lo para uma comunidade dessa. Vai ser perda de dinheiro, de tempo, né? Então, eu tenho que preparar esse obreiro, eu preciso manter esse obreiro e manter por muito tempo, porque esse trabalho dificilmente ele vai se tornar um trabalho autossustentável. Os exemplos que nós temos de trabalhos autossustentáveis, eles são realmente muito pequenos, né? Muito pequenos, porque na maioria das vezes não existe como retirar dali a subsistência. Então, é um trabalho que o pastor precisa manter por muito tempo. Então, isso já desestimula 90% das igrejas, né? Principalmente aquelas que veem missão como investimento que tem que dar retorno. O pastor pergunta assim, para que eu vou enviar um obreiro para uma comunidade ribeirinha, para ele passar 10 anos ali? O que eu vou ganhar com isso? Amado, você não tem que ganhar nada. Quem tem que ganhar é o céu. E quem tem que ter prejuízo é o inferno. Entendeu? Então, a missão não é para que alguém ganhe, é para que o nome de Cristo seja glorificado. E olha, irmãos, é interessante que falta também, falta o obreiro disposto a ir para uma comunidade como essa, como eu já falei, e falta alguém querer investir nesse obreiro. Muitos obreiros não querem esse trabalho, porque alguns deveriam, interessante, eu gosto de dizer isso de vez em quando, que tem gente que deveria ir fazer missão na Disney, sabe? Porque ele quer chegar num lugar maravilhoso, ele quer que todo mundo o ame, ele quer que o trabalho se desenvolva sem nenhum atropelo, sem nenhum problema, e ele quer ser o grande pai branco que chegou naquele lugar e agora a comunidade tem que amar, honrar, respeitar, cuidar. Irmãos, isso é uma ilusão. Essa missão aí não existe. Você vai encontrar problemas, dificuldades, você vai ter que se adaptar, como alguém já comentou aí, é verdade. Você não pode ir para lá, para uma comunidade como essa, por exemplo, levando caixas e caixas de enlatado para você comer dentro da sua cozinha fechado. Eu sempre digo que a verdadeira comunhão, ela se dá mesmo ali ao redor da mesa. Você tem que ir pescar com o povo, ir caçar com o povo, plantar macaxeira, plantar mandioca com o povo. Você tem que estudar aquela comunidade para saber que tipo de trabalho você pode desenvolver ali para impactar a vida daquelas pessoas. Não para você ganhar dinheiro, mas para mudar para melhor a vida das pessoas. Por exemplo, essa terra aqui dá para plantar feijão. Então a comunidade não tem o costume de plantar feijão, mas você, como já se preparou, você sabe que a terra é boa, você sabe que dá. Então você vai providenciar feijão para plantar, vai organizar aquelas famílias e quando você colher, todas as famílias vão ganhar uma quantidade de feijão. Pronto, você já teve uma ação que causou impacto, né? Nós temos várias bases ribeirinhas, o Projeto Campos Brancos tem talvez 8 a 10 bases exclusivamente ribeirinhas,
E nossas missionárias nessas bases, irmãos, elas fazem exatamente isso. Ela, inclusive, uma delas, em um rio chamado Rio Cumucuru, onde todo mundo dizia, não se cria galinha aqui, é impossível criar galinha aqui, não dá para criar galinha. Ela dizia assim, olha, as pessoas diziam, olha, aqui é impossível fazer uma horta, a terra não dá para fazer horta, a terra é muito alagada. Sabe o que a missionária fez? A missionária disse, bem, se a terra é muito alagada, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma estrutura de madeira, eu vou colocar a terra para cima dessa estrutura, vou deixar a terra secar e vou plantar ali em cima. E as pessoas diziam, isso não vai dar certo. Querido, deu certo. Tem uma horta maravilhosa lá. E o melhor, as pessoas ali começaram a ver, olha, dá certo. E começaram a fazer suas hortas também. São hortas em cima do giral, como a gente chama aqui, né? Aí ela fez a horta em cima do giral, deu certo. Ela experimentou fazer um galinheiro, deu certo. Sabe o que ela foi? Ela foi na cidade, ela comprou os pintos e ela deu para as famílias os pintos. Ou seja, agora todas as famílias já têm um galinheirozinho funcionando e tem uma horta em casa. Diminuiu a questão da falta de vitaminas na primeira infância, da morte na primeira infância, a mortalidade infantil diminuiu, porque agora tem verdura, tem legumes, tem galinha, não é só o peixe, a farinha, o verde chegou. Agora, por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela se preparou e porque ela não se acomodou, né? Porque ela meteu a mão no arado realmente. Então, eu sempre digo que Jesus, quando ele chega num lugar, ele tem que mudar tudo. Se não mudou, o problema não está em Jesus, né? Se não mudou, o problema está no emissário. Às vezes o emissário é frouxo, o emissário é preguiçoso, o emissário é encostado, o emissário quer se dar bem, né? Aí não dá, irmão, não dá. A obra missionária é uma obra excelente. E para uma obra excelente só serve pessoas excelentes. Mau caráter não serve, quem compra e não paga não serve, quem não gosta de trabalhar não serve, quem não ama as pessoas não serve, viu? E quando você é preparado, você desenvolve um projeto que, como eu já falei, não vai mudar economicamente a história do município, ou seja, daquele lugar. Não vai tornar esse lugar sustentável economicamente. É muito difícil, mas vai ajudar as pessoas a viverem melhor. É por isso que nós trabalhamos com alfabetização, com reforço escolar, com alimentação na nossa creche. Aí o pessoal diz assim, mas isso é serviço da prefeitura. A prefeitura não faz, irmão. E aí? A gente que é a igreja, vamos ficar o quê? Chupando o dedo, se embalando numa rede, né? A prefeitura não faz, então eu não vou fazer também. Irmãos, os céus esperam de nós. Nós temos que fazer, entendeu? Nós temos que fazer. Então eu falei dos ribeirinhos. Aí nós temos os quilombolas. Para quem não conhece os quilombolas, nós temos 2.600 quilombos não alcançados no norte e nordeste do Brasil. Nós estamos alcançando 3 quilombos para Cristo. Bacabal, Pau Furado e Santa Luzia. Nossas missionárias estão lá, alfabetizando, dando reforço escolar, visitando, ensinando a questão do sincretismo religioso. Estão lá mostrando para eles que só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. E mês após mês, porque não é um trabalho de um dia. Eu acho interessante, eu ouvindo assim, algumas pessoas dizendo assim, eu fui, por exemplo, na aldeia tal, eu ganhei 40 pessoas só numa manhã para Cristo. Eu acho isso impressionante.
Porque, veja bem, você foi, pregou, 40 pessoas responderam, aí você entrou no seu carro, no seu barco, no seu avião e foi embora. Aquelas pessoas ficaram ali. Mas eu não acredito em missões de curtíssimo prazo. Eu não acredito numa missão que não tenha continuidade. Que me perdoe o pessoal aí dos impactos, né? Ah, é um impacto, vamos chegar lá e vamos arrebentar. Só que depois entra todo mundo no ônibus e vai embora. Tem que ter o impacto, sim. Mas se tiver alguém lá depois para ficar, para ensinar. A situação dos quilombos, ela esbarra justamente nisso. É preciso estar alguém ali para dar continuidade. Exatamente, missão está atrelada ao discipulado. Se não tem discipulado, não dá para dizer que você está fazendo missão, tá? Você está fazendo um bocado de coisa. Assistencialismo, tá fazendo uma viagem turística, tá indo conhecer, mas não diga que está fazendo missão. Não dá para dizer que está fazendo missão se é um trabalho que é numerólatra. Você vai dar uma cesta básica, falar qualquer coisa, pega as pessoas se manifestam e você vai embora. E depois você sai por aí falando dando esses números, né? Dando esse relatório. Não, não é assim não. Os quilombolas, irmãos, são comunidades formadas pelos negros que fugiram de seus senhores na época da escravidão e formaram comunidades normalmente distantes, no meio da mata, justamente para que não fossem encontrados com facilidade. E muitos desses quilombos, eles permaneceram após o fim da escravidão. Então, o que é que nós temos no quilombo? Nós temos as raízes africanas muito presentes ali. Então, existe muito a questão da umbanda, do baixo espiritismo, do sincretismo, são muitos deuses. Então, eles estão ali perdidos no meio dessas crenças. Quando o evangelho chega num lugar desse, não dá para você pregar no primeiro dia. Não dá para você pregar no segundo dia. Primeiro você ganha o povo para você, depois você ganha o povo para Cristo. Funciona assim, né? Aí como é que você ganha o povo para você? É como nossas missionárias estão fazendo. Comendo calango, junto com os quilombolas. Plantando feijão. Fazendo farinha junto com eles. Entende? Indo para as suas casas para almoçar, para jantar, recebendo eles na base para almoçar, para jantar, para tomar café, cuidando de suas crianças, cuidando de seus doentes, cuidando dos anciões da comunidade. Elas estão ali primeiro para mostrar quem Jesus é. E como é que nós mostramos quem Jesus é? É através do nosso testemunho. Nós somos a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Agora, para isso, para esse relacionamento, nós precisamos de quê? Precisamos de tempo. É preciso tempo. Então, irmãos, nós começamos a creche no Quilombo. Temos aí 40 crianças matriculadas. As crianças começaram a conhecer a Cristo, daqui a um tempo fizeram sua decisão por Cristo. As mulheres vindo à base missionária conheceram a Cristo também. Começamos a realizar reuniões nas casas. Daqui a pouco a primeira família se converteu. Depois de um tempo a segunda família se converteu. E agora nós temos uma igreja estabelecida ali. Vamos, eu acho que para o 4º ano, né? Para o 4º ano. E é um trabalho assim, lento, devagar, demora, mas vale tremendamente a pena. Nós temos aqui no Brasil também um outro segmento que também é muito marginalizado, muito deixado de lado, que são os sertanejos. Os sertanejos, eles recebem muito impacto, né? O pessoal vem naquele ônibus e depois vai embora, mas não fica ninguém. Nós temos entre 6 e 10 mil assentamentos no sertão,
aonde o evangelho nunca chegou, de 6 a 10 mil assentamentos. E, irmãos, e a igreja nordestina é uma igreja fortíssima, né? Por que não está acontecendo? Você é do sertão? Você é do Nordeste? Eu não sou, mas meus pais são. De onde? Daqui do Maranhão mesmo. Maranhão? Pois é. Maranhão tem muito quilombo, inclusive, né? Exatamente. Uma vez eu falei no Fórum de Missões do Nordeste, eu acho que foi por causa disso que nunca mais me chamaram, inclusive. Já tem uns 8 anos. Eu participei do Fórum de Missões e a gente ficou de 8 da manhã até 5 horas da tarde ouvindo falar dos assentamentos, das comunidades nordestinas sem o evangelho. Cada secretário de missões falou da sua região. E estavam presentes vários pastores, vários secretários de missões do Nordeste inteiro. E quando chegou a minha vez de falar, já era no início da noite. Eu estava ouvindo desde as 8 horas da manhã. E quando eu tomei a plenária, eu disse assim, queridos, em relação a esses números que nós ouvimos, a culpa é dos senhores. E virei para os presidentes que estavam lá, né? Vocês são os culpados. Por quê? Porque o poder de decisão está na mão dos senhores. Entende? Porque o recurso está na mão dos senhores. O problema é que vocês querem que São Paulo venha ganhar o Nordeste. Vocês querem que o Rio de Janeiro venha ganhar o Nordeste. Vocês querem que outros estados venham evangelizar o Nordeste. E não pode. Isso é preguiça. Entende? Como é que eu quero que outra pessoa faça o meu trabalho? Se cada um dos senhores enviar e manter um missionário, ganharemos o Nordeste em menos de 10 anos. Entendeu? Se cada igreja, trabalhando com o recurso que tem, nós podemos manter 2 missionários no sertão. Vamos ganhar. Vamos manter. Uma igreja pode manter uma. Mas a minha igreja é pequena, se une com outra. Entendeu? 2 igrejas sertanejas mantêm um missionário no sertão. 2 igrejas nordestinas, né? Mantém um missionário. Mas nós só podemos ajudar com 1/3. Junta 3, irmãos, não importa. O importante é cada um fazer a sua parte. Agora, querer fazer missão com dinheiro alheio, irmão, não dá, né? Querer fazer missão com missionário alheio. Irmãos, tem pastores que me ligam. Maquelen, mande um missionário para cá para me ajudar. E eu tenho que dizer, rapaz, tu tá aí. Eu não vou mandar um missionário para onde tem um pastor. Mas é porque é muito... Faça seu trabalho. Se programe. Entende? Faça seu trabalho, que você consegue. Agora, a gente não treina missionário para ir ajudar pastor. Não existe isso. A gente treina missionário para enviar para lugares onde o evangelho não está disponível. Missionário não é para ser secretário de missões, nem para estar ajudando o pastor preguiçoso. Entende? Faça. Mas é porque eu sou sozinho. Ganhe 3, discipule, ensine, forme seus obreiros, que daqui a 3 anos você vai ter obreiro para trabalhar. Mas 3 anos, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Daqui a 3 anos estarão se passando. Quer você ensine, quer você não ensine, quer você faça, quer você não faça, daqui a 3 anos terão se passado. Então comece agora. Discipule, ensine, coloque um núcleo de missões na sua igreja. Mas Kelly, a gente não tem livro, a gente não tem condição, irmão. A internet ensina a fazer até bomba. Tem um monte de curso de missão grátis na internet. Entende? Faça, comece.
O negócio é começar, porque quando você começa, Deus começa também. Só que aí é um monte de gente querendo pegar o bonde andando, entendeu? Não, querendo que outra pessoa faça. Não, tudo bem. Eis-me aqui. Envia meu irmão, Senhor. Aí fica, porque fulano tem mais condições, é porque fulano tem mais recurso, porque fulano tem mais... Meu irmão, todo mundo será cobrado pelo que recebeu do Senhor. Não tem ninguém que possa dizer assim, eu não recebi nada. E olha, e eu estou falando, não só, é verdade, jovens são potenciais missionários, é verdade. Um comentário aí muito bom da Semeadip, invista nos seus jovens, né? Tem gente que é tão cabeça dura que diz assim, mas são solteiros. Irmão, Daniel Berg e Gunnar Wingre eram solteiros quando chegaram ao Brasil para começar o maior movimento pentecostal do mundo. 2 jovens solteiros. Você é resultado disso. Aí quem é você agora para dizer que Deus não usa o solteiro? Quem é você agora para dizer que Deus não usa a mulher? 80% das missionárias em campo são mulheres. 80% da força missionária mundial é feminina. É feminina. Aí tem aquela pessoa que diz assim, mas Deus não usa a mulher. Irmãos, olha, Deus usa quem Ele quer. Né? Deus usa quem Ele quer. Ele usa o analfabeto, Ele usa o doutor, Ele usa o bonito, Ele usa o feio, Ele usa o grande, Ele usa o pequeno, Ele usa o homem, usa a mulher, Ele usa o solteiro, usa o viúvo, usa o casado, usa o divorciado. Ele usa quem Ele quer. Isso nunca foi critério para Deus usar ou não usar alguém. Deus não usa, sabe quem? O orgulhoso, o mentiroso, o adúltero, quem compra e não paga, quem fala mal dos outros, quem é falso. Esses aí Deus não usa. Mas quem é humilde, quem se coloca no seu lugar, quem diz assim, Senhor, eu sou pó, mas Tu és poder, eu sou cinza, mas Tu és glória. Eu não posso nada em mim, mas eu posso todas as coisas em Ti, porque és Tu que me fortalece. Eis aqui a minha vida. Quando você se coloca à disposição de Deus, irmãos, Deus não abre mão. Como diz aquele versículo de Lucas, a roça é grande, os cabra-machos são bem pouquinho. E Deus não dispensa um cabra macho que se apresenta diante dele. Senhor, eis-me aqui. Tá? Então, ele usa os disponíveis. Muito bem, Dori. É isso mesmo. Então, meus irmãos, precisamos orar pelos quilombos do Brasil. A pessoa que vai para lá tem que ser um missionário muito crente, tem que viver em oração, em jejum, em consagração, porque a luta espiritual é uma luta tremenda, né? Tem que ter muito cuidado realmente. Então eu falei dos ribeirinhos, falei dos quilombolas, falei dos sertanejos. Os sertanejos precisa-se que vá alguém para que more, como eu já falei, para que dê prosseguimento. Nós temos várias bases missionárias no sertão, em todas elas nós temos uma creche. A creche alfabetiza, a creche dá o reforço escolar, a creche evangeliza, a creche discipula, a creche ganha a criança. E quem ganha uma criança, olha só, o pessoal que diz assim, né? Ai, mas criança não dá dízimo. Abre a tua mente, rapaz. A criança, ela não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. Quem ganha uma criança, ganha uma alma e uma vida. Olha que coisa extraordinária. Quem ganha um adulto, ganha uma alma. Mas quem ganha uma criança, ganha uma alma e uma vida. É alguém que vai estar ali, dedicando sua vida ao serviço do Senhor. Então é por isso que nós temos essa visão, né, do discipulado infantil. Depois nós ganhamos as mulheres
Nós ganhamos as mulheres como? Nós reunimos no projeto, nós fazemos muito isso. Chá da tarde, o chá das mulheres, o encontro das mulheres de honra, a tarde das mulheres especiais, enfim, a gente atrai as mulheres. Dá trabalho? Dá. Vale a pena? Vale. A gente faz ali um pãozinho, faz um suco, um Nescau, passa um filme, dá uma palavra, canta com elas, pergunta quais são os pedidos de oração. Gente, todo mundo tem um desejo, tem uma frustração, tem um problema, uma causa pela qual o missionário vai se pôr de joelhos e vai orar. Daqui a pouco Deus está curando no meio da comunidade. Daqui a pouco Deus está transformando no meio da comunidade. E elas vão testemunhar isso. A missionária estava orando, o missionário estava orando. Então daqui a pouco nós já temos núcleos familiares convertidos a Cristo. Nós já temos pessoas que estão ali, crentes em Cristo Jesus, e o trabalho vai se desenvolvendo. Então é assim que funciona no sertão, irmãos. A gente tem que ter ali o café quente, a água fria para oferecer a quem passa, para dar para quem chega, um cuscuzinho, sabe? Esperando já quando a visita chega. O missionário, ele é um servo, irmãos. Ele é o servo da sua igreja, é o servo da sua chamada, é o servo do seu Deus, é um servo do povo. Tem missionário que quer trabalhar com missões, mas não abre a porta para a pessoa entrar, esconde a comida embaixo da cama, não compartilha nada do que tem, solta um cachorro brabo no quintal. Irmãos, não se faz missões assim. Missão é amor, missão é compartilhamento, missão é comunhão, né? É assim que nós vamos avançando. No sertão, irmã, sim. Eu queria fazer uma pergunta também. Nessas comunidades também, os missionários encontram resistência da população que já mora lá, de determinados grupos? Sim, sim. Encontramos resistência, isso faz parte. Principalmente logo que você chega. As pessoas não sabem quem você é. As pessoas têm medo, pensam que você está ali com algum interesse escuso. Depois pensam que você está ali para, por exemplo, ganhar alguma coisa às custas delas. As pessoas pensam que você pertence a alguma organização que não é uma organização honesta, correta, é alguma organização ligada a alguma facção, alguma coisa assim. As pessoas pensam que você está ali para sequestrar crianças, traficar órgãos, enfim. Uma das comunidades que nós atendemos, eles achavam que crente virava bicho à meia-noite, sexta-feira. Então, olha só para você ver, né? Como é complicado essa cosmovisão. Mas a gente tem que entender, porque são duas pessoas de outro lugar se estabelecendo ali. E eles não conseguem entender o porquê. Por que vieram para cá? Morar em casa de barro, usar o banheiro, porque a gente faz na base como é na comunidade. Usar o banheiro lá no fundo do quintal. Por que elas vieram para cá? O que elas querem? Qual é o interesse real? Até que essas pessoas entendam, elas estão aqui por amor à nossa alma, vai ter um tempo. Vai custar tempo, investimento, oração, simpatia, vai ter resistência, jogam pedra, xingam, mandam embora. No começo não deixa as crianças virem, não sei o que elas vão querer com vocês. Só que a gente tem que persistir. Porque a persistência que leva à vitória. Daqui a um tempo, que a gente não determina quando, vai até um toque aqui para os secretários de missões, né? Que às vezes enviam um missionário e ficam, cadê o relatório?
Cadê o relatório? Quantos se converteram? Está preparando quantos para o batismo? Meu irmão, se acalme, deixa os missionários fazerem o trabalho deles. Não é tão simples assim. Tem que conquistar o povo, vencer a barreira cultural, vencer a barreira espiritual, vencer todo tipo de barreira que existe ali, para que depois o povo comece a aceitar você. Eu mesmo, quando eu trabalhei com missões transculturais, trabalhei com muito tempo, eu trabalhei numa tribo em que os índios arrodeavam a casa de madrugada e lançavam maldições mesmo, estavam ali pintados de preto, de vermelho, e em transe demoníaco, e era só a minha casa, uma casinha coberta de palha no meio de uma gigantesca bola de mato, e eu morava ali sozinha. E eles diziam assim, que eu tinha que ir embora dali, porque eu não era bem-vinda ali. Antes de eu chegar, um espírito havia dito que eu ia chegar e que eu era uma pessoa muito perigosa. Então, quando eu cheguei, eles nem me conheciam e já tinham medo de mim. Muito medo. E demorou para a gente vencer isso. Eu fui, inclusive, sequestrada. Mas eu dizia para eles assim, eu morro aqui, mas eu não desisto de vocês. Eu não vou embora daqui. Diziam, vai embora, eu não vou embora. Eles me proibiram de caçar e de pescar, porque acharam que assim eu iria embora. Eu passei 1 ano comendo banana de um bananal abandonado atrás da casa. Banana, 1 ano. Comia banana amassada, banana cozida, mingau de banana, banana frita, banana crua, banana, toda a culinária com banana eu conheço. Hoje eu dispenso uma bananinha, eu tenho potássio para 3 gerações da minha família. E eu não desisti, eu fiquei ali até o fim. E eu digo isso para os missionários, principalmente para os missionários que trabalham com os segmentos menos alcançados do Brasil. Fica até o fim. O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Não abra mão. Então, orem. Eu sei que o nosso tempo está acabando já, né? 15 minutos. Pronto. Então, eu falei sobre os ribeirinhos, sobre os quilombolas, sobre os sertanejos. Eu quero falar sobre os indígenas. Nós precisamos, irmãos, de missionários para trabalhar com os índios do Brasil. Nós temos 200 mil índios divididos em 121 aldeias, onde o evangelho ainda não chegou. 200 mil índios é muita gente. E estão caminhando para o inferno nesse momento, sem nenhum conhecimento de Cristo. Para trabalhar com o povo indígena, eu acredito que se a gente puder alencar assim, um grau de dificuldade, parece que o trabalho com os índios, ele é talvez, pode ser que eu esteja enganado, mas talvez ele seja um pouco mais difícil do que o trabalho com os outros segmentos que eu já citei. Por quê? Porque com os índios você vai ter uma visão cultural totalmente diferente da sua. Você vai abrir mão de toda a sua cosmovisão, de toda a sua visão de mundo, para você abraçar uma outra visão totalmente diferente. Eu trabalhei numa tribo, por exemplo, que quando você chega, você se depara com o seguinte costume. A mulher tem o filho, mas quem fica de resguardo é o marido. Entendeu? Ele fica 40 dias em uma rede, ele não pode fazer força, ele não pode pegar sereno, ele não pode comer comida forte, comida remosa, ele tem que tomar caldo, ele não pode nem se levantar da rede sozinho, tem que ter 2 pessoas para ajudar ele a levantar. Meu Deus. E a mulher? A mulher vai trabalhar. Ela vai para a roça, vai carregar paneiro com macaxeira, vai fazer a farinha, vai fazer todo o serviço dela, normalmente. Aí
Olha que interessante. Aí você é missionário lá nessa tribo. Aí eu estou lá dirigindo o culto, aí eu pergunto, né? Cadê o irmão Tocorongo? O irmão Tocorongo está de resguardo. Aí você, como missionário, tem que entender que isso não é problema seu. Não é problema do evangelho. É uma questão cultural. Então não vá se meter com o que não é da sua conta. Você precisa trabalhar, é uma questão de cultura, Andressa. O povo é assim mesmo, e são assim há séculos e séculos e séculos de história. Então você não tem como chegar lá e dizer assim, a partir de hoje, quem vai ficar de resguardo é a mulher e o homem vai trabalhar. Não pode, entendeu? Isso não é problema do evangelho. Você vai trabalhar só com o que implica em salvação. Eu trabalhei numa tribo, por exemplo, que os índios estavam sempre completamente nus. Completamente nus. A não ser, com a única exceção, era um fiozinho na cintura. Sair sem esse fiozinho era uma coisa extremamente indecente. Não podia sair sem o fiozinho. Mas está com o fiozinho, tá tudo bem. Irmãos, aí vai um missionário da Assembleia de Deus, que às vezes não fez nenhum curso, não leu biografia, não se preparou para ir. A primeira coisa que ele quer fazer é vestir o índio. Irmãos, não é a tarefa do evangelho. Eu já vi índio sendo batizado com o Espírito Santo, sem roupa. Entendeu? Eles não veem a nudez como nós vemos. Não existe na cultura indígena essa relação de nudez com o sexo. Não existe. Eles encaram com muita naturalidade. Eles nasceram, passaram a infância, a adolescência e a idade adulta vivendo daquela maneira. Entendeu? Então você não pode chegar lá criminalizando uma coisa que não faz sentido. Então, você fique só com o evangelho. Aí, se, por exemplo, tem aquela... um outro exemplo de uma coisa que fere o evangelho. Eu dei 2 exemplos de coisas que não ferem, vou dar um exemplo de uma coisa que fere. Eles matam a segunda criança de um parto de gêmeo, de um parto gemelar. Aí, nesse caso, é assassinato. Assassinato é pecado, independente da cultura. Está ali quebrando um mandamento. Então, veja bem. Mas eu não posso chegar e dizer assim, a partir de hoje, ninguém mata mais. Eu não tenho essa autoridade. Eu não sou juíza desse povo. Eu não tenho poder de decisão sobre esse povo. O que eu posso fazer é instruir, é ensinar. E com amor. Entende? O que era que eu fazia em relação ao parto de gêmeos? Eu procurei saber o porquê que eles faziam isso. Faziam porque eles achavam que a segunda criança era um espírito mau querendo tomar a forma da primeira criança. Então era melhor aquela segunda criança morrer do que viver ali, de repente, se misturar com a outra. Depois você não saberia quem é a criança e quem é o espírito. Então você vai trazer uma maldição terrível para sua casa. Como é que eu podia combater isso, irmãos? Quando eu ia até a cidade, eu pedi aos irmãos que recortassem para mim, né? Nessa época, né, a gente não tinha essa facilidade de imagem que tem hoje, mas dizer assim, recortem para mim figuras de gêmeos em vários estágios da vida. Crianças, adolescentes, adultos, anciões. Eu preciso de recortes de revistas. Travou. Tá me ouvindo? Travou.
Tô ouvindo. A imagem, tô ouvindo, Sim. voltou normal. Certo. Então eu montei um mural, né? E eles iam na minha casa me visitar, tomar um café com peixe, e viam aquele mural, e perguntavam. E eu dizia assim, não, isso aqui são... Às vezes eu nem sabia o nome das pessoas, né? Porque era só a figura. Eu dizia, aqui está o João e o José. Eles perguntavam, são gêmeos, adultos, já se casaram, têm filhos, são muito felizes. E eles isso começou a levantar na mente deles uma dúvida, um questionamento. Nós podemos estar errados, né? E olha como é maravilhoso olha, irmãos, quando você não diminui a inteligência do povo. Os índios são inteligentes, raciocinam, entende? Eles conversam entre si, eles trocam ideias, eles vão pensar acerca daquilo que eles estão vendo, daquilo que eles estão ouvindo, e vão tomar decisões. Essa aldeia que eu trabalhava, por exemplo, eles não compartilhavam nada com ninguém, não davam nada. Se eles pegassem uma anta, aquela família de 5 pessoas iam comer a anta sozinha. Você fala assim, mas é impossível. Não, ele vai lá fora, ele come, vai lá fora, mete o dedo na garganta, vomita e volta para comer de novo. E eles fazem isso até a anta acabar. Para quê? Para não dar para o vizinho. O vizinho está lá com fome. Aí você pergunta para ele diz assim, por que você não deu? Aí ele diz assim, ele não caçou comigo, ele não carregou comigo, para que eu vou dar para ele? Não vou dar. Eles não acham justo compartilhar se o outro não ajudou. Aí olha só, você vai com o passar das semanas, você, por exemplo, faz ali na sua casa faz um pão, assa um pão. Aí você divide com essa família. Você ganha uma caça de alguém que passou por ali, um peixe de um pescador, ou um pedaço de caça de um caçador. Ou você compra alguma coisa quando você vai à cidade, você chega e diz assim, isso aqui é para você. No começo ele pergunta assim, por que você está me dando isso? Porque eu lhe amo e eu vou me alimentar e eu quero que você se alimente também. Eu não quero me alimentar e saber que você está com fome. Eu ficaria triste. Mas por que você ficaria triste? Eu não ajudei você, eu não dei o dinheiro para você, eu não carreguei para você, eu não tenho direito de usufruir isso com você. Mas eu não estou lhe dando porque você tem um direito, eu estou lhe dando porque eu lhe amo, porque você é meu irmão. E ele fica assim com aquilo na mente. Isso causa um impacto, sabe? Aí você começa a quebrar uma coisa assim que existe naquela cultura há séculos. Aí você vê esse índio chegando depois com a perninha do macaco dizendo assim, olha, eu trouxe para você. Por que você trouxe para mim? Porque eu lhe amo e não quero que você fique com fome. É, tremendo. Então você começa a perceber como o evangelho é poderoso, né? Porque ninguém faz isso. Nenhuma instituição da terra faz isso. Somente Cristo faz. E faz através do trabalho missionário. Então, ore por missões. Você que está me ouvindo, conheça o Projeto Campos Brancos Oficial, siga no Instagram. E tem meu canal no YouTube. E eu gostaria muito de convidar você para seguir, para assistir os vídeos. Você que se interessa por missões. Temos aí 87 pessoas que estão aí. Você que se interessa, que ama missões, vá lá, se inscreva no canal.
eu vou tentar, eu tento preservar muito, assim, eu não gosto muito de expor a minha imagem. Deus sabe o quanto essas lives têm sido um sacrifício para mim, porque eu sou uma pessoa reservada, mas eu entendo a necessidade de poder dar um conteúdo que seja cristocêntrico, missionário, bíblico. Então, se você se inscrever lá, de repente eu começo a produzir pelo menos um vídeo por semana. É Kellen Gaspar o nome do canal. Kellen Gaspar. De repente eu começo a produzir um vídeo por semana, começo a colocar ali para a gente ter esse material disponível. Tá bom? Ok, irmã. Uma bênção. Nós vamos estar divulgando nos canais da igreja. Um aprendizado maravilhoso. Esperamos ter outra oportunidade para falarmos mais uma vez da necessidade que os povos têm de serem alcançados pela palavra do Senhor. Irmã, a senhora vai estar debaixo das nossas orações. Vamos estar Obrigada, querido. Vamos a irmã também falar sobre os livros. Né? A nossa live já está quase encerrando. Sim. Os irmãos podem entrar em contato no direct. Eu tenho 5 obras, uma delas é Pacal, lançada pela CPAD, toda a minha história missionária, também tenho Segredos do Campo Missionário e mais outros 3 livros. Se o irmão gravar essa live, o irmão me avisa, de repente eu coloco ela no canal do YouTube, tem muitos irmãos aqui pedindo, aí o irmão grava e me manda. Aqueles que quiserem o livro, entrem em contato no direct que a gente responde para você e lhe orienta como fazer. Tá ok, minha irmã. Deus abençoe. Irmã, a senhora pode finalizar a nossa live com uma oração, já trazendo também um abraço do nosso pastor Tarsi, da sua esposa missionária Elana, nossos pastores que têm o coração voltado para missões, e vamos estar aí contribuindo com a irmã. Amém? Amém. Muito obrigada. Senhor, nós te agradecemos. Certeza que não estão vindo de mim, estão vindo do céu. Que o Senhor levante intercessores, que o Senhor levante apoiadores, que o Senhor levante missionários em meio aos irmãos que estão nos assistindo nesta noite. Que nós possamos ganhar o Brasil para Cristo, que nós possamos completar a tarefa da grande comissão, que nós possamos estar diante de Ti naquele grande dia com um sorriso no rosto, que possamos viver a nossa vida como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e já fosse voltar amanhã. Assim cremos e por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Continue sendo bênção. Paz, Senhor, querido. Amém. Amém. Um abraço a todos. Meus irmãos, vocês viram aí, né? Que o nosso coração venha queimar por missões, queimar por almas, por vidas, e venhamos interceder, contribuir e ajudar os nossos missionários. Amém? Que Deus abençoe cada um, agradecendo ao nosso pastor Tassi pela oportunidade, por esse aprendizado, e que Deus abençoe você. Amém?